Pessoal, então vamos resolver esse exemplo aí. Então a primeira coisa que a gente já viu aí, quando a gente vai calcular o limite, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir o x pelo valor. Então aqui eu vou substituir o x por 1. Quando eu substituir o x por 1, embaixo vai dar 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado é 0. Então deu 3 sobre 0. Observa que é o seguinte, a parte de cima é uma constante e aqui deu 0. Mas na verdade aqui não é igual a 0. Como o x não é igual a 1, aqui também não é igual a 1. Como o x se aproxima de 1, aqui também se aproxima de 0. Então, observa a situação que eu tenho. A parte de cima constante e a parte de baixo se aproximando de 0. Como a gente viu no teorema anterior, quando você tem a parte de cima, Quando você tem a parte de cima constante e a parte de baixo se aproximando de 0, a resposta é infinito. Então, é isso que apareceu aqui, ó. Deixa eu passar para frente aqui, ó. Aqui, ó, é isso que apareceu aqui, ó. Se eu pegar o 1 e colocar aqui embaixo, a parte de cima ficou constante e a parte de baixo não é igual a 0, porque o x não é igual a 1. Então, a parte de baixo deu um valor próximo de 0. Então, toda vez que a gente encontrar uma situação dessa, uma constante em cima e a parte de baixo se aproximando de 0, a gente já sabe que a resposta é infinito. E aí a gente tem que entender qual é o sinal. Qual é esse sinal? É mais infinito ou menos infinito? Então tá, como que a gente vai fazer isso? É analisando essa expressão. Observa que aqui deu 0, mas é resultado de alguma coisa elevado ao quadrado. Então, alguma coisa elevada ao quadrado nunca vai dar um resultado negativo. Então, aqui sempre vai dar um resultado o quê? Positivo. Então, eu sei que a parte de cima é uma constante e a parte de baixo se aproxima de 0 por valores que são maiores do que 0. Como a resposta é infinito, então eu penso assim, ó, a parte de cima é positiva, a parte de baixo também é positiva, positivo com positivo, positivo. Então, eu já posso afirmar direto isso aqui, porque a parte de baixo é uma expressão ao quadrado. Então, o resultado dela é sempre o quê? Positivo aí, certo? Outro exemplo, esse aqui, ó. Se eu substituir o x por 2, ó, em cima 2 vezes 2 vai dar 4, embaixo 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 vai dar 0. De novo, o mesmo tipo de situação. A parte de cima constante e a parte de baixo se aproximando de 0. Então, eu já sei que a resposta é infinito. Então, eu tenho que analisar essa aproximação. Aqui é saber se aproxima de 0 por valores maiores do que 0 ou menores do que 0. Nesse caso, nós somos obrigados a fazer limite lateral, porque nós não temos, como no exemplo anterior, condições de afirmar que é sempre positivo. Então, eu tenho que fazer o limite lateral para fazer a análise sobre o 0. Então, eu penso assim, ó. Primeiro, aqui, ó, substituindo o x por 2 aqui, vai dar 4 sobre 0. A questão é, se eu pegar um valor maior do que 2, essa parte de baixo vai se aproximar de 0 por valores positivos ou negativos. Pega um valor para testar, maior do que 2, vou pegar o 3. Se eu colocar 3 no lugar do x, 3 ao quadrado, 9. 4 menos 9 está dando um resultado menos 5. Está dando um resultado, então, o quê? Negativo. Então, quer dizer que se aproxima de 0 por valores negativos. A parte de baixo dando 0, a parte de cima sendo constante, eu já sei que o resultado é infinito. Mais, que é aqui em cima, com menos, que é aqui embaixo, mais dividido por menos, vai dar menos. Faz a parte de baixo. Se substituir o x por 2 em cima e embaixo, a gente já viu que dá 4 sobre 0. A questão é, aqui não é 0, é próximo de 0. Mas é positivo ou negativo? Então, para você saber isso, pega um valor menor do que 2. 1, por exemplo. Põe 1 no lugar do x. 1 ao quadrado dá 1. 4 menos 1 dá 3. Está dando um resultado 3 que é positivo. Em cima positivo e embaixo positivo, então a resposta é positiva. Então, deu mais infinito. Como os limites laterais são distintos, eu posso falar que o limite nesse ponto 2 não existe. Então, o limite não existe porque deu resultados distintos. Se aqui desse menos infinito e menos infinito, seria menos infinito. Se aqui desse mais infinito e aqui mais infinito, aqui seria mais infinito. É o que aconteceu nesse. Esse não precisou fazer limite lateral, mas se você fizer limite lateral, a esquerda e a direita vai dar mais infinito. Então, fica atento a isso aqui, ó. Então, o limite infinito. O que é o limite infinito? Quando você substituir o x por um número e você encontrar uma constante sobre 0,
Isso vai dar infinito, porque aqui embaixo não é zero, é próximo a zero. E para saber se é mais infinito ou menos infinito, você vai ter que saber se essa aproximação a zero se dá por valores positivos ou negativos. E isso é uma análise que você vai ter que fazer na função. Então, aqui eu fiz 2 exemplos, e aí você fique atento para que você também possa fazer isso em cada uma das funções que aparecer nos exercícios aí.